E mais um derby pela frente, dessa vez na Neoquímica Arena. Tudo bem aí, Lili? De volta, então, depois da jornada em Curitiba, Lili. De volta, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do Sport Center, ao fã de esportes. Estou aqui em frente ao CT, porque hoje tem treino de preparação para o clássico do próximo domingo. O Corinthians também treina neste sábado e aí encerra a preparação para receber o Palmeiras lá na Neoquímica Arena. Desde a eliminação pela Copa do Brasil lá no Allianz Parque, os times não se reencontraram, então será o primeiro reencontro após a eliminação do Palmeiras pela Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior tem problemas, tá, para esse jogo. Desfalques para variar. Vamos falar de departamento médico. Yuri Alberto segue no departamento médico, mas há chance, sim, dele voltar, tá? Mas são chances mínimas, mas existem. Essas chances de ele, pelo menos, começar no banco de reservas. Carrídio, não. Martínez também não tem previsão para retornar agora. Agora, o Mateuzinho sentiu um desconforto no jogo contra o Furacão, apesar de lá em Curitiba, né, o pessoal do Corinthians falar pra gente que não era preocupante, a gente até mostrou ele indo pro ônibus, não estava mancando nem nada, mas ele deve ser desfalque para essa partida, começar aí um tratamento por conta desse desconforto. Então, já seria o desfalque aí do Mateuzinho pela lateral direita. Lembrando que não tem Léo Maná está no Criciúma, então a opção é colocar o Félix Torres na lateral direita ou Charles, né, com o técnico Ramon Dias. O Charles já jogou na lateral direita, ou Dorival monta o esquema com 3 zagueiros sem usar um lateral. Lateral esquerda, não terá o Matheus Bidu, ele vai cumprir suspensão, então Angileri deve ser o substituto imediato. Então, são esses desfalques, né? A gente sabe que o Garro estará à disposição, o Memphis também. Resta saber, em relação ao Memphis, a minutagem em campo. Ele jogou um pouco contra o Furacão na segunda etapa, demorou para entrar, mas já ganhou minutagem ali para conseguir esticar um pouco mais contra o Palmeiras. E o Garro foi substituído justamente para poupar um pouco para a partida do próximo domingo. Se olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, a situação do Corinthians não é tão confortável, tá? Apesar da vitória diante do Vasco. 11º, 22 pontos. Acontece que os times que estão abaixo do Corinthians, na verdade o Corinthians está com 25, mas os times que estão abaixo têm jogos a menos. Então, o Corinthians precisa vencer, precisa pontuar em casa diante da fiel torcida, Bruno. E aqui na última rodada, do 11º para baixo, só o Corinthians venceu. Então a rodada foi muito boa para o Corinthians. Vamos ver como vai ser essa 22ª. Até porque o Corinthians, pela direita, nem reserva tem, né? Teve que apelar para o Félix Torres, o Léo Maná, que era na muito esquerda, criticado. se entrar o Angileri mesmo, substitui bem, né? Ou Eu não? acho que o Corinthians foi campeão contra o Palmeiras no Paulista, principalmente por causa do Angileri. O Angileri entrou, deu uma estancada, marcou, segurou o Estevão. Era o que o Corinthians precisava naquele momento. O Angileri é um reserva à altura do Bidu. Acho que mais do que isso, é um candidato a pegar a titularidade do Bidu, dependendo do momento dos dois. Agora, pela direita é um problema muito sério. Simplesmente não tem um reserva. E é um problema crônico do Corinthians. No tempo do Fagner, o Corinthians tinha reservas que o Corinthians evitava escalar. Né? Um deles, o João Pedro, que depois reapareceu no Grêmio. Então, é um dos problemas do elenco do Corinthians. Não tem um reserva à altura tinha um outro, lateral direito. Tinha um outro também que era português, não tinha? Rafael Ramos. O Ramos. Rafael Ramos. Está no Ceará. Então, nunca foram propriamente os jogadores que você pudesse contar, né? Michel Macedo, tem vários casos desse aí. Léo Maná, que está no Criciúma. O Léo Maná sai porque tinha um desgaste muito grande, né? A torcida não queria ver o Léo Maná nem. E o próprio Fagner, que foi embora. E estava jogando no Cruzeiro até se machucar. Sim, e que teve seu contrato renovado, e que nesse empréstimo tem o Corinthians pagando parte. E na ausência do Memphis e do Yuri Alberto, foi ali o ponto em que o Corinthians conseguiu encontrar ofensivamente, né, de levar perigo. A gente fala mais do que o bom momento dos dois laterais. Eu acho que o quanto o Corinthians dependeu deles para ter boas atuações ofensivas nos últimos jogos. Então acho que isso acaba sendo determinante. Tem o Memphis voltando, é verdade, mas ainda assim não é o cenário ideal. Você ainda não tem o Yuri Alberto, então... isso acabou minando, essas ausências acabam minando muito o poderio ofensivo do Corinthians. A vitória contra o Vasco vem com 2 dos 3 gols, com assistências dos dois laterais, dos dois lados. E a inversão pro Bidu aconteceu umas 3 vezes. Mesmo com esses desfalques, o Corinthians tem conseguido os resultados aí, né? Tanto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, contra o Vasco no Brasileirão, hein, Eugênio? Agora são outros desfalques, né?
Soma-se aos que já estavam, né? Ainda que se tenha o retorno do Memphis. Mas o retorno em que condição? Não é... Não está 100%. Já entrou contra o Atlético Paranaense, a gente via tudo bem aquele jogo ali, ele reclama do gramado sintético e tal, mas você já não tem o Yuri, você tem o Memphis meia boca, não tem o Carrilho, você não tem os seus laterais que vinham sendo peças importantes. Isso tudo vai desgastando muito o time, né? E do outro lado tem o Palmeiras, que não vai negociar a intensidade. Ele nunca faz isso. Ele vai sempre com intensidade máxima. Até porque tem um elenco que permite, né? E a facilidade do Palmeiras, isso é importante a gente destacar. Teve a semana inteira, né? O Palmeiras teve uma semana livre para trabalhar. Bem o lembrado. Corinthians não. O Corinthians teve um jogo pesado no gramado sintético, com viagem curta, mas teve viagem. Então, o foco esteve no Atlético Paranaense até a quarta-feira à noite, ou seja, começou a pensar no clássico de verdade, no derby, na quinta-feira, ontem. Enquanto o Palmeiras está a semana toda olhando ali, domingo, trabalhando, pensando. Quantas jogadas ensaiadas de bola parada de escanteio o professor Abel treinou essa semana? Você viu o gol que o Palmeiras fez no último jogo? Eu não só contra vi, o eu destaquei aqui. Sport? Foi contra o Sport? Eu destaquei aqui a jogada ensaiada, Abel. Eu lembro disso, claro. Você lembra que foi uma jogada muito inteligente, muito bem montada e executada. É claro que essa daí... Tinha 2 jogadores para fazer o gol. Além do Gustavo Gomes, estava o Vitor Roque. Uma jogada muito inteligente. Então, o Palmeiras está muito focado. Isso faz a diferença e você sabe, o Abel às vezes me cobra. Eugênio, tempo de treino, se não souber treinar, não adianta nada. Isso é fato. Mas no caso do Palmeiras... Tem de time... com o Palmeiras aí, tô contigo. Tem qualidade, aí tem qualidade. Tem uma memória de outros tempos desse time com o Abel. Respondendo aí, pressão no derby nunca está toda de um lado só. Toda não. Mas eu acho que a maior parte da pressão está do lado do Palmeiras. Tá pelos resultados desse ano. Pela disputa do campeonato, que ele está brigando, ele tem o Flamengo ali na frente, ele tem que chegar, ele quer chegar, então ele precisa ganhar, mas ele precisa, acima de tudo, dar o troco no Corinthians. Ele já foi eliminado de Copa do Brasil, ele já perdeu o final de campeonato paulista, ele está, nesse momento, numa defasagem, né? Está em déficit no derby. Tanto é verdade que na última entrevista coletiva, o Abel Ferreira falou sobre isso. Você pergunta, ele falou assim: prefiro ganhar títulos do que ganhar do Corinthians. Algo assim ele falou na entrevista. E não está errado. Sim, só que aí alguém contra-argumentou, não na entrevista, eu vi em algum programa, não me lembro em qual. Ele tem que lembrar que ele perdeu um título pro Corinthians. Já que ele prefere título, ele perdeu um título e perdeu a possibilidade de lutar por outro. Então, é um argumento meio... Foi só perder para o Corinthians. É um argumento meio furado dele, né? E o trabalho dele, especificamente em termos de planejamento tático da equipe, para esses jogos, foi superado pelos adversários, né? O Ramon Dias no Campeonato Paulista e pelo Dorival na Copa do Brasil. Então, ele também está devendo, porque foram jogos que o Palmeiras não conseguiu se impor contra o Corinthians, não conseguiu mostrar a superioridade que tem de elenco, de quantidade e qualidade de elenco. O elenco do Palmeiras é mais caro e melhor do que o elenco do Corinthians. Às vezes tem que dividir com os jogadores também, dos dois times. Sim. Por exemplo, quando o jogador do time dele perde pênalti na final, aí é demérito do jogador e mérito do goleiro adversário. O Hugo, que é um goleiraço, inclusive está na seleção. Não estou tirando a culpa do professor Abel, não. Ele tem a parcela dele de responsabilidade por essas derrotas pro Corinthians. Mas tem jogador ali que ficou devendo também, não tem? Analisando o trabalho dele. E assim, e até olhando dentro dos confrontos que a gente teve de Paulista, e mudou, né? Tanto de lesionados, de comissão técnica no caso do Corinthians, esse é disparado mais desnivelado dos confrontos que o Corinthians e o Palmeiras tiveram nesse ano. Que mais pende a favor do Palmeiras. Por tudo isso que a gente colocou. Os desfalques do Corinthians e a semana de treino livre, muito bem lembrada pelo Eugênio. Então, assim, a gente olhar o cenário de Paulista, de Copa do Brasil e esse jogo, e o do primeiro turno do Brasileiro, esse é o Palmeiras e Corinthians, pra mim, em aspectos técnicos, mais desnivelado da temporada. Mais estropiado. É o que... Assim, e acho que isso, se o Corinthians consegue vencer... Acho que até um empate não é um bom resultado para nenhum dos dois. Mas eu acho que isso vai repercutir mal no Palmeiras. Porque assim, Empate? Eu acho que o empate, eu acho que sim. Por causa dessa...
eu acho que não vai pegar legal, porque aí pesa o histórico de ter perdido um título, ter sido eliminado de outro, você tem uma diferença técnica muito grande, apesar de ser em Itaquera e o ambiente é diferente, é uma atmosfera incrível, mas assim, pelos desfalques que o Corinthians tem, acho que o desnível... Mas empate depende de como for o jogo. Se o Palmeiras realmente jogar mal... Ah, sim, Não, se o Palmeiras fizer um bom jogo e empatar, eu não acho que vai ter... Mas hoje, vai ter corneta? Antes do jogo, eu acho que o Corinthians assinaria um empate, pela circunstância. O Palmeiras não. O Palmeiras não. Então, o Palmeiras não assina esse empate. O Palmeiras não pode se dar o luxo de assinar esse empate, porque foi um ano muito pesado nos derbys. Estou positivamente surpreso como vocês estão ignorando o fator casa.